Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje eu vou te mostrar 10 atalhos que você pode usar para otimizar o tempo no seu dia a dia. Vamos lá? Bom, quais são os atalhos aqui que a gente vai ver? O primeiro atalho que a gente vai ver é o tal do preenchimento relâmpago, tá? O atalho é Ctrl E. O que o preenchimento relâmpago faz? Ele encontra na sua planilha, na sua tabela, um padrão de preenchimento e vai preencher as células de acordo com esse padrão. Como assim? Por exemplo, a gente tem aqui uma tabela de exemplo aqui que eu usei de uma outra aula de dashboards e vamos supor que nesse caso aqui eu queira pegar o código do produto. Eu tenho uma coluna produto aqui e eu quero pegar o código do produto. Nesse caso aqui é fácil da gente ver qual que é o código do produto, né? É sempre praticamente o último caractere aqui. Se eu digitar 1 aqui, que é o código do produto 1, e digitar o atalho que é Ctrl E, ele vai encontrar esse padrão de preenchimento e vai fazer para todas as células a lógica que ele encontrou e vai colocar para você já o código do produto, nesse exemplo aqui. Você poderia fazer isso também, por exemplo, é código do produto, mas agora é código do produto e depois ABC no final, vamos supor, né? Ele vai encontrar o padrão que é de digitação. Então, se você tiver um padrão, ele vai conseguir colocar a lógica. Se ele não encontrar o padrão, ele vai te retornar essa mensagem. Examinamos todos os dados próximos à sua seleção e não vimos nenhum padrão de preenchimento. Então, desde que a sua coluna tenha um padrão, ele vai encontrar o padrão de preenchimento para fazer para todas as células, ok? Esse é o preenchimento relâmpago. Para edição de células, a gente tem um atalho que eu uso bastante aqui, que é o Ctrl mais ou Ctrl menos, tá? É para a gente excluir e incluir células. Isso vai muito de encontro com os atalhos de seleção de células. Então vou fazer o seguinte, vou pegar o atalho de seleção de células aqui primeiro, que são quais? Shift mais espaço seleciona a nossa linha inteira da sua planilha. Ctrl espaço seleciona a coluna inteira. Então vamos supor que eu estou varrendo aqui a minha base e eu vi que, por exemplo, todos esses ABCs aqui estão errados na minha base. Eu quero excluir a linha inteira. Então eu vou selecionar todos os ABCs aqui e vou com o meu atalho, Shift espaço. Shift espaço ele vai selecionar a linha inteira. Depois do Shift espaço eu posso usar o Ctrl menos aqui no meu teclado para excluir essas linhas. Então vou aqui Ctrl menos do teclado numérico, tá? Se você está usando notebook, pode ser que você tenha que usar ali o comando function ali que tem nos notebooks, tá? Então, se você está usando o teclado de notebook, às vezes esse atalho pode dar uma confusão ali. Mas ele funciona, Ctrl menos, ok? Do teclado numérico. Da mesma forma, funciona com Ctrl mais. O Ctrl mais ele vai colocar todas essas células aqui de acordo com a sua seleção. Então, se eu quero colocar, por exemplo, uma linha, eu vou selecionar uma linha inteira, Ctrl mais. Ele vai incluir uma linha ali. O que mais que a gente tem de atalho de seleção aqui? Seleção das extremidades da nossa tabela. É o Ctrl, Shift e aí as setinhas do teclado. Então, dependendo da sua localização, você vai usar uma setinha para chegar no final. Por exemplo, eu estou aqui no começo da minha tabela e eu quero ir para o final da minha tabela, vou segurar o Ctrl Shift, setinha para a direita, ele vai até o final das colunas. Setinha para baixo, ele vai até o final da minha tabela, ok? Importante lembrar que se você não está trabalhando com a formatação de tabela e ele encontrar uma linha vazia, ele vai parar naquela linha vazia. De seleção, a gente tem também o Ctrl espaço que seleciona a coluna inteira. Então eu estou mexendo na minha tabela, por exemplo, essa tabela que a gente criou ali do ladinho, e eu não quero mais essas duas colunas. Eu vou dar um Ctrl espaço, que é a coluna inteira, Shift para o lado para selecionar a outra coluna e Ctrl menos. E aí eu fiz a seleção das duas colunas e já excluí as duas colunas. Falando de filtros, o que a gente tem de filtro aqui? Os atalhos que eu costumo utilizar. Para ativar e desativar os filtros, a gente usa o Ctrl Shift L. Então, se você está na sua planilha, aqui na sua tabela, Ctrl Shift L, ele vai acionar aqui os filtros da sua tabela. O que mais que a gente tem? Para a gente acessar os menus desses filtros, a gente pode usar as teclas Alt e setinha para baixo. Então, vamos lá, não estou com filtro selecionado, estou mexendo na minha tabela.
quero fazer alguma validação através do ano aqui. Eu vou no ano, Ctrl Shift L para acionar o filtro, Alt para baixo vai me abrir o menu. E aí eu posso usar a tecla de espaço para ir selecionando e desselecionando os itens que eu quero. E é uma maneira mais prática de trabalhar com filtros, ok? E a gente tem também o colar especial, que abre a janelinha de colar especial. Então a gente tem mais opções ali, além de colar só os dados, né? Então vamos supor que eu peguei todos esses valores aqui, sei lá, de alguma análise, Ctrl C, e eu vou jogar numa outra planilha, mas eu quero jogar só os valores, sem formatação nenhuma. Então eu vou numa nova planilha, vou lá, Ctrl Alt V, e aí eu posso ter todas as opções aqui de colar especial, né? Se eu quero só os valores, sem formatação nenhuma, eu clico aqui em valores e dou um OK. Ele vai preencher para a gente, vai colar para a gente os valores daquelas células, sem a formatação de cor, sem a formatação de número. Então, são várias opções que a gente tem no colar especial. A gente tem também no colar especial, né? Qualquer coisa que eu copie aqui, Ctrl C, Ctrl Alt V. A gente tem, né, operação, você pode fazer operação. Então, por exemplo, eu quero somar, sei lá, R$1.000 para todas essas unidades. Você pode copiar uma célula que tem 1.000, nesse caso, vamos supor aqui, ó, nesse exemplo. Quero somar R$1.000 para todo mundo. Vou copiar 1.000, selecionar todo mundo que eu quero colar 1.000, que seriam vendas ali, né? Ctrl Alt V, que é o meu atalho aqui de colar especial. Eu vou colar o quê? Os valores, uma adição. Então o resultado de todo mundo aqui de venda, ele vai adicionar 1.000. E aí o que era 58 passa a ser 59, o 53 passa a ser 54 e assim por diante. Então você pode fazer isso com valores fixos ou você pode colocar porcentagem, né? Então eu quero fazer uma multiplicação ou de 110%, né? Porque eu quero aumentar esses valores em 10%. Você também pode fazer Ctrl espaço para selecionar todo mundo, Ctrl Alt V, eu quero colocar valores aqui, uma multiplicação, né, vezes 110%. Então o que era 59 mais 5.900 vai dar o quê? 65.000 e alguma coisa. Então você tem todos esses cálculos, essas opções de cálculos que você pode fazer. Além disso, você pode também transpor os valores de linhas para colunas e de colunas para linhas. Então eu tenho aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, e eu quero transpor essas linhas para colunas. Então eu vou copiar essas 3 linhas, vou dar um Ctrl Alt V e vou transpor, ou seja, o que é linha vai virar coluna. E ele vai colocar as linhas em colunas, então vai virar coluna 1, coluna 2, coluna 3. Da mesma forma, funciona de colunas para linhas, ok? Então você tem essas opções aqui no colar especial que você pode explorar. Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Vou deixar aqui os contatos e no grupo do Telegram eu vou deixar também um arquivo com 100 atalhos. Eu acho que são 100 e pouquinhos atalhos ali do Excel para você baixar, ok? Aqui tem o meu WhatsApp Business, tem o e-mail, tem o grupo do Telegram, que é só você escanear ali para entrar. E não se esquece, pessoal, que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui às 8 horas, é vídeo gravado, liberado no canal. E quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui no canal, às 8 horas da noite, onde você pode falar comigo, tirar suas dúvidas, a gente conversa ali no chat, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e compartilhe esse material com alguém que você acha pertinente, que trabalha com Excel, alguém aí do trabalho ou amigo, familiar que queira conhecer mais de Excel, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, então. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.